E aí, pessoal, estamos de volta com o Em Minas. Hoje estamos conversando com a promotora Patrícia Bicuc sobre a questão da violência contra a mulher. Lembrando que a íntegra desta entrevista você pode ler na edição de amanhã do jornal Estado de Minas. Doutor, eu te interrompi no bloco passado, que a gente precisava interromper lá na TV Alterosa. A senhora estava falando dos cuidados que a mulher deve tomar no ambiente doméstico, em especial, quando ela começa a perceber que alguma coisa está dando errado, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é enxergar a violência não é fácil. Então, não romantizar o controle do celular, não é isso? Eu brinco, Beni, não pode compartilhar a senha do celular. Os relacionamentos têm que ser pautados pelo respeito, e o respeito significa que cada um tem sua individualidade, não é isso? Você imagina a quantidade de experiência que eu tenho, então existem comportamentos que são romantizados. Então, o namorado que exige que a namorada faça chamada de vídeo, para que ele veja onde ela está. Isso não faz sentido. Controlando pelo então, GPS. Então, controle, muito cuidado também. Então, a ideia da individualidade, a minha felicidade não está na mão de outra pessoa. Está na minha própria vida, não é isso? Agora, é claro que ter um parceiro, um companheiro ou uma companheira que me complete, que me faça feliz é muito importante, mas a gente tem que estar atento para comportamentos de controle, de isolamento. Então, aquele companheiro que diz assim, a sua família não presta, não gosta da sua família, não gosta dos seus amigos. Não vamos lá não, vamos ficar aqui. E aí começa, de repente, vai isolando a mulher, vai mudando a rotina dela e vai controlando toda a vida dela. Então, vamos acender a luz amarela e vamos começar a pensar. Não, Beni, no sentido de ruptura, mas no sentido de enxergar esse controle e de reagir a ele, não é isso? Um outro ponto que eu gosto muito de abordar são a violência de gênero, a violência doméstica e familiar sofrida por mulheres e meninas. Tem tudo a ver com as relações de poder. Então, eu gostaria de também abordar como nós, mães, estamos criando os nossos filhos. Será que a gente repete que menina não pode jogar futebol, que menina tem que lavar a louça e o menino não? Nossa. Então, assim, a gente tem que pensar assim, a minha filha pode jogar bola e o meu filho pode lavar a louça da minha casa. Não é? E o cuidado, eu tenho mania também de brincar. Os homens são donos da casa, tal qual as mulheres, e também são responsáveis pelos filhos. Então, por que só o homem tem que sustentar a casa e por que só a mulher tem que cuidar das crianças? E na verdade, né, a gente não percebe muito isso, mas a exploração já começa aí, não é isso? A mulher fica em casa lavando roupa, cuidando das crianças, e o homem sai para trabalhar. Aí, no fim do expediente, ele vai para a noite, bebe, chega em casa, dá pancada na mulher, como se ela fosse culpada de ter ficado o dia inteiro dentro de casa. Ah, você ficou aí à toa. Né? E eu digo assim... É um absurdo. E aí a gente pensa, trabalhar com enfrentamento à violência faz a gente refletir muito. Eu não ia dar conta de ficar no lugar da senhora, não, que eu ia ficar revoltado demais. Mas eu digo assim, dentro da minha casa, sou eu e o meu marido e meu companheiro, que a gente define as nossas regras, mas é importante estar atento. Você está falando de cuidado, então vamos pensar se a gente divide as tarefas, se a gente não reproduz os estereótipos de gênero, e eles têm tudo a ver com violência, sabe? Ah, eu não corto o meu cabelo porque meu marido não gosta, eu vou trocar o meu vestido porque tá curto, e ele não fica, ele gosta muito de mim, tem ciúme. Então, não romantizar esse cenário é muito importante. Outro ponto, não se afaste da sua família, não se afaste dos seus amigos. Acho que é importante que o casal tenha uma vida que não seja só uma vida fechada, presa dentro deles mesmos, nesse relacionamento que pode não estar saudável. Se você enxergou a violência, porque a gente está falando disso, difícil enxergar. Enxergou a violência, pensa o que você dá conta de fazer. Se você não está preparada ainda para ir a uma delegacia e fazer o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva, fale com seus amigos, peça ajuda na sua rede de proteção, enxergue essa violência e comece a pensar
e estruturar maneiras de sair dessa situação. Não é simples. Eu costumo brincar, se bem que o mundo hoje está muito diferente, não é, Beni? Mas a gente não namora, não fica noivo e não casa, a gente não planeja um pouco. Antigamente era assim, hoje as coisas estão mais fluidas. Mas assim, até para romper e até para você sair de um contexto de violência, você tem que se preparar para isso. A gente tem planos de segurança, a gente tem mecanismos de apoio. Então, toda mulher tem o direito de pedir a proteção da Lei Maria da Penha. Essa proteção, ela é uma proteção que começa na segurança pública, mas pode começar também no Ministério Público. Essa mulher tem o direito, se ela não está com condições ainda, porque é um processo, não é, Beni? De ir à polícia, de ir à delegacia, ela pode ir ao posto de saúde, ela pode ir no CREAS, no CRAS, ela pode ir em instituições da sociedade civil que atuam nessa temática e pedir orientação e pedir apoio. A gente tem muito material para orientar essas mulheres e pensar que é importante reagir à violência para que essa violência não cresça e não se transforme num feminicídio. A senhora falou há pouco das crianças, mas antes eu queria fazer um comentário. Esse sujeito que controla a mulher pelo GPS, que pede para fazer... Isso é um sujeito completamente fracassado, né? Porque é um cara inseguro, é um cara que não dá conta de lidar com a mulher saindo para encontrar a família, um parente ou amigas, amigos, enfim. Né? Mas vamos em frente, porque é ruim demais ficar falando desse tipo de pessoa. Eu queria te perguntar, como é que ficam as crianças órfãs do feminicídio? Uma pergunta... Existe uma... vamos dizer assim, a gente tem crescido nessa política pública, né? O próprio Ministério Público criou a Casa Lilian, que é um espaço de atendimento das vítimas de feminicídio e feminicídio tentado e consumado, e também do homicídio. A gente tem chamado a atenção para essa questão. Agora, a gente tem muitos desafios, não é isso? A violência doméstica, é claro que a gente está falando, o feminicídio é o último e mais cruel episódio de violência, mas e existem os episódios anteriores, então a violência física, a violência psicológica, isso, há uns anos atrás, Beni, tinha uma campanha, né? Quem comete violência, quem bate em mulher, machuca a família inteira. Era uma campanha que tinha até um desenhozinho de uma criança, e é verdade, não é isso? As crianças e adolescentes que vivem num ambiente de violência e de desrespeito sofrem muito e tendem a reproduzir essa violência. Então, a gente tem que pensar sobre violência, sobre respeito e a qualidade dos nossos relacionamentos o tempo inteiro, sob pena de traumatizar os filhos. E, claro, quando acontece o feminicídio, então é devastador, não é isso? Porque a mulher morre e o pai vai preso. Uma pergunta importante. A medida protetiva funciona? Bom, eu... acredito que sim. Primeiro ponto que a gente tem que pensar, o que é medida protetiva, não é isso? Medida protetiva é um instrumento previsto na Lei Maria da Penha, em que uma mulher em situação de violência pode procurar a polícia militar da sua cidade ou se dirigir à delegacia, ou delegacia de mulheres, ou a delegacia mais próxima, e fazer um requerimento de medida protetiva. E essas medidas têm várias naturezas, mas essa medida pode impor a proibição de contato, a proibição de aproximação, pode determinar o afastamento do agressor do lar. Essa medida, requerida na Polícia Civil ou requerida também de forma independente, hoje em dia não é necessário fazer um boletim de ocorrência para requerer a medida protetiva. Esse requerimento encaminhado ao juízo é apreciado no prazo de 48 horas. Vamos explicar para as pessoas. A medida protetiva hoje, por exemplo, ela proíbe a aproximação, mas a aproximação não precisa ser física, não é chegar perto. Manter qualquer tipo de contato. Se o camarada mandar uma mensagem ameaçadora no celular, por exemplo, é aproximação. É aproximação e é violação da medida. Violação. Mas, olha só, a mulher requer, o juiz defere, e esse autor da violência, ele é intimado. Quando ele é intimado, quando ele tem ciência da medida, se ele descumprir, é crime. Entendeu? Porque antes não era. Antes não era. Desde 2018, a Lei Maria da Penha é uma lei que não
tinha crimes, o único crime previsto na Lei Maria da Penha é o descumprimento de medida protetiva, artigo 24A. Então, descumprir medida protetiva é crime e sujeita o agressor à prisão. Mas o que a gente tem que Isso falar? fez toda a diferença, né? Fez. Quando passou a ser crime. E mais, bem, é claro que né, as pessoas questionam, doutora Patrícia, um homem que quer matar e tem uma folha de papel na mão vai proibir, e esse papel é suficiente para impedir a ação deles? Bom, primeira coisa que eu digo, Beni, para você e para todos que estão aqui conosco, é que a grande maioria, mais de 80% das mulheres que morrem, nunca tinham requerido medida protetiva. Isso é um ponto. O segundo ponto... Então vamos repetir, de cada 100 casos, em 80 a mulher não tinha medida protetiva. Mais do que isso, as mulheres, a gente tem, né, uma cultura que diz, denuncia a violência doméstica, não é isso? Procure a polícia, procure a delegacia, a polícia militar, a delegacia, vá ao Ministério Público, peça apoio, denuncie. Ok, mas não é só denunciar. Saiba que você tem o direito de requerer outras providências se aquela medida não surtiu o efeito. Então, raciocine comigo. A dinâmica, ela é complexa. Então, eu requeri a medida protetiva, o juiz deferiu, o meu agressor foi intimado. Mesmo intimado, ele continua descumprindo a medida protetiva. É muito importante que essa mulher saiba que ela tem o direito de voltar à delegacia, que ela tem o direito de procurar o promotor ou promotora de justiça da sua cidade. Ela também pode ir ao mesmo juízo no fórum que deferiu a medida e dizer, olha, não está funcionando. Nós temos a preocupação de adotar medidas mais severas, que vão desde a advertência, a monitoração eletrônica e até mesmo a prisão desse autor. Agora lá vem minha pergunta. E a lentidão da justiça? Outro dia, o ministro Barroso, presidente do Supremo, pediu desculpas a Maria da Penha, né, que deu nome à lei, pela lentidão com que a justiça tratou o caso dela e acabou redundando isso tudo nela virando uma pessoa famosa em todo o país por causa disso. A justiça, no caso da violência contra a mulher, tem agido com o velocímetro numa velocidade diferente? Sim, tem. O que eu quero dizer, Beni, e para mim é muito importante repetir isso aqui para todos que nos ouvem, é preciso acreditar na Lei Maria da Penha, é preciso conhecer os serviços da cidade, da sua cidade, você precisa saber aonde ir nos casos de violência e você precisa entender que você tem o direito a uma vida livre de violência. A Convenção Belém do Pará fala isso, a Lei Maria da Penha fala isso. Toda mulher tem o direito a uma vida livre de violência. E se ela requereu a proteção da lei e essa proteção não está eficaz, ela tem o direito de voltar a procurar a justiça ou o Ministério Público e requerer outras providências. E eu fiquei muito sensibilizada, Beni, nesse momento em que o ministro do Supremo pede formalmente desculpas a Maria da Penha. Esse pedido de desculpas... O simbolismo o disso, simbolismo né? Tem uma grandeza. Disso, e olha só, isso é olha o desafio. O caso da Maria da Penha foi levado à Corte Interamericana, não é isso? Para análise, e o Brasil foi condenado pela omissão de dar respostas qualificadas ao fenômeno da violência. Nessa condenação, bem, foram várias condenações. Então, condenado a editar uma lei que tratasse da violência doméstica, e o Brasil cumpriu, não é isso? Editou a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. O Brasil foi condenado a reparar a Maria da Penha, pagar um valor a ela. Existiram vários itens dessa condenação. E dentre esses itens, figurou pedir desculpas formal a Maria da Penha pelo atraso no julgamento dela. E você imagina que isso foi feito nessa semana. Então, o pedido de desculpas do ministro Barroso se insere na ordem
da Corte Interamericana de pedir desculpas, como nós todos temos que pedir desculpas a todas as vítimas de feminicídio, a todas as famílias. Quando uma mulher morre, a culpa falhamos, é de toda a sociedade. Eu quero dizer isso assim com o peito cheio. Ai, doutora, a senhora, reconheço que a gente tem que se aprimorar, que a gente tem que dedicar, né? Eu, pessoalmente, dedico os meus dias a essa temática. A gente precisa dizer que lamenta muito a morte da Vitória, não é isso? E a morte das outras 515 mulheres que morreram no estado de Minas Gerais ao longo de 2021, 22 e 23. A gente precisa aprender com essas mortes e mudar esse cenário que é tão duro e tão devastador. Doutora, nosso tempo está terminando, então eu queria ver se a gente termina assim com uma perspectiva incentivadora, estimulante para as mulheres que, porventura, possam estar passando por alguma situação delicada. Lembre para nós, em breves palavras, um caso em que recorrer às autoridades deu bom resultado. Uma história rápida. Eu tenho várias histórias para contar de mulher, porque é muito interessante, não é, Beni? Aquela mulher cuja vida é salva não ocupa os jornais. A gente nem sabe, não é? Porque também tem o cuidado de não exposição dessa mulher. Eu já trabalhei em casos em que havia uma ameaça, era um autor policial das forças de segurança do nosso estado, e ele gravou um vídeo e ele disse: eu vou te matar hoje. E nós deferimos medidas protetivas, nós colocamos essa mulher num abrigo, ele foi preso, ele foi cientificado, ele foi apenado, ele foi punido, e essa mulher está viva e com seus filhos protegidos. Eu já tive um caso de um magistrado que ameaçou uma mulher de morte. Ele falou: eu vou matar você e vou matar as crianças. Um magistrado. Um magistrado. E esse homem teve... as medidas protetivas foram deferidas, essa mulher foi levada para um lugar seguro, e quando acaba, esse homem atentou, cometeu o autoextermínio, e a família ficou salva. Então, assim, é preciso acreditar no sistema de proteção. Ele não é perfeito, Beni, eu estou aqui para dizer isso, mas nós temos o compromisso de aprimorar o sistema de proteção às mulheres e meninas de Minas e mudar esse cenário tão desafiador. Se você me permitir, claro, eu queria falar um pouco sobre os canais de denúncia. Por favor, então, para a gente fechar. Para a gente fechar, a gente vai dizer o seguinte: se você sofre violência nesse momento, ou se você conhece alguém que sofre, você pode e deve ligar 190. 190. No momento da violência em flagrante. Eu estou aqui, estou apanhando. Então, a minha vizinha pode chamar a polícia, eu posso acionar a polícia. E aí há um episódio do flagrante delito. Agora, fora disso, se você sofre violência e se você está preparada para isso, vá à delegacia mais próxima da sua casa. Nós temos no estado de Minas Gerais delegacias de mulheres em 68 municípios. Então, se no seu município tem delegacia de mulheres, você tem o direito de ir lá, fazer um requerimento de medida protetiva e pedir, de fato, que a sua vida seja protegida. E se não tiver delegacia de mulher, pode ir em qualquer delegacia? Pode ir em qualquer delegacia, a delegacia mais próxima de sua casa. Okay. Se você recebe a proteção da Lei Maria da Penha e essa proteção não está eficaz, você tem o direito de acessar o Ministério Público de Minas Gerais, ir à Promotoria de Justiça. Nós estamos em todo o estado, então você pode procurar o Ministério Público e relatar que essa medida não está sendo eficaz, para que outras providências sejam adotadas. O telefone está aí embaixo na tela. Doutora, primeiro, quero te parabenizar e queria dizer que eu queria ficar a noite inteira aqui, para a gente batendo papo e a senhora contando essas histórias e trazendo esses alertas tão importantes, porque a senhora pode escrever um livro, né? Com vários tomos, relatando essas experiências. Então, em nome da TV Alterosa, do Portal UOL do Estado de Minas, meus parabéns. Viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu espero, Beni, voltar com um cenário mais positivo. Vai voltar. A gente há de mudar esse cenário. Vai voltar. Muito obrigada. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? A gente tem um novo encontro na semana que vem. Tchau.